O ministro Herman Benjamin, relator do TSE da ação contra a chapa Dilma Temer, incluiu o processo na pauta da corte que poderá julgar o caso já na próxima semana. O prazo foi confirmado pelo presidente do TSE, o ministro Gilmar Mendes. A medida gerou reclamação dos defensores de Dilma Rousseff e de Michel Temer. O José Maria Trindade hoje tem uma participação especial aqui hoje no nosso 3 em 1. Ele vai trazer mais informações sobre essa questão e aí sim a gente vai colocar aqui para o debate. Coloca a matéria aí do nosso José Maria Trindade. Salve, olha, a disputa toda é aqui, olha, pelo Palácio do Planalto. Logo em 2014, Aécio Neves não aceitou a derrota para a ex-presidente Dilma Rousseff e entrou no Tribunal Superior Eleitoral primeiro contra a urna eletrônica e depois contra a prestação de contas da campanha Dilma Temer. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu então arquivar o processo, mas em seguida o PSDB insistiu e reabriu pela primeira vez um processo de prestação de conta de partido político. Mas o mundo andou, a política é como a nuvem. E aí, a Lava Jato mostrou que havia mesmo irregularidades graves na campanha da presidente Dilma Rousseff. Pois é, agora o ministro Herman Benjamin concluiu o processo e pede para que ele seja levado ao plenário na semana que vem. Existe ainda a possibilidade de adiar mais uma vez, dando mais tempo para a defesa e Ministério Público. Mas olha, de qualquer maneira, agora o próprio PSDB, que pede a extinção do diploma da chapa Dilma Temer, recua e diz que não quer mais. O partido assumiu assuntos importantes aqui, Ministério das Relações Exteriores, e tem ministério aqui, olha, no terceiro andar do Palácio do Planalto, logo junto do presidente Michel Temer, é sócio do governo. A pergunta é a seguinte, o PSDB, que colocou o processo, pode mesmo retirá-lo? E mais, me impressiona o preço e o tamanho da justiça eleitoral. Ela, a justiça eleitoral, é mesmo necessária? Não seria melhor a justiça comum? São perguntas que ficam por aqui. Aliás, Brasília tem mais perguntas do que respostas, né? Obrigado. Bom, eu começo com, a gente viu aí a participação do nosso José Maria Trindade lá de Brasília, eu começo com você, Marcelo Madureira, respondendo aí as indagações do nosso José Maria Trindade. Pois é, Zé Maria, um abraço, antes de mais nada, aí o nosso atalaia lá em Brasília, um homem que sofre lá naquele congresso, mas enfim, o que eu vejo aqui é que o Brasil é o país dos desarranjos, né? É inacreditável o que acontece, o PSDB voltar atrás, porque é essa situação real o que a gente vê hoje, né? Uma grande unidade nacional dos partidos, desses partidos que não representam ninguém, só representam a si mesmos, né? Divorciados da sociedade brasileira, com os seus políticos todos tentando salvar o seu pescoço, né? Todos têm que tem contas a ajustar com a justiça, né, com a lei, e não querem. E agora eles, então, né, nesses desarranjos, eles querem um bate-bate mortadela, um café com leite aí no processo de caçar a chapa Dilma Temer. Mas eu acho que é isso, na minha opinião, e já está mais do que claro e provado que essa eleição ela foi fraudada. A chapa tem que ser caçada, os dois. Tanto a candidata do PT quanto o vice do PMDB, o atual presidente da República. E vida que segue. O que diz a Constituição? O que diz a Magna Carta? Bom, vamos ter que eleger por via indireta um presidente para mandato tampão, o que seja. Agora, o que a gente vê o que vai acontecer são as velhas chicanas jurídicas, né? Vão empurrar com a barriga, pedido de vista, eu não sei o que lá, e vão empurrar esse mandato do Temer, que já é um mandato assim, que muita gente já não acha assim muito firme, né? Muito, digamos assim, embasado, né, pela população, vai virar um governo ainda com menos credibilidade, inspirando menos confiança, o que dificulta ainda mais a recuperação econômica do país. E você, Andreasa, isso, meus amigos? O que você acha, Andreasa, sobre essa colocação aí do Madu? Você acha que também a chapa deve ser caçada, os dois, no caso, aí? Eu acho impossível separá-la.
certo? Eu acho que a sentença terá de ser para ambos. A estratégia me parece muito clara. Eu concordo com a visão do Madureira sobre o que de fato é. É uma chapa única, composta por sócios, dividiram o butim. Se houver cassação, deverá lamber ambos. Agora, a estratégia, e hoje, uma estratégia que une, né? Une pela primeira vez, depois de muito tempo, Dilma Rousseff e Michel Temer, que é de repudiar o que eles chamam de pressa no andamento do processo, do Herman Benjamin. Se de fato essa ideia de que ele está assodado na apresentação do seu relatório prosperar, e parece que prosperará, a consequência imediata é que algum dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral pedirá vista do processo. É com isso que o governo Temer conta. Assim, empurra com a barriga para frente essa pauta. Outro sonho do governo Temer, para o que o pedido de vista ajudará muito, é fazer com que o processo avance ou demore até maio, quando 2 ministros serão obrigatoriamente substituídos. E é inacreditável, aliás, a coluna do Merval Pereira no Globo é muito boa nesse sentido, a coluna de hoje, já há 2 nomes indicados para essas funções, né? O que é extremamente comprometedor, né? Compromete os ministros indicados, supostamente indicados, porque estão sob pressão de entrar indicados pelo governo Temer para resolver o problema do governo Temer. Então, eu acho que aí depois o Temer vai recorrer ao TSE, vai recorrer ao mesmo tempo ao Supremo Tribunal Federal e só teremos uma solução para isso às vésperas da eleição de 2018, ou seja, solução nenhuma, Temer ficará até o final do mandato. 3 em 1. A exclusiva da Vera. E é sobre esse tema, Vera Magalhães? Uma exclusiva que vai mais ou menos corroborar isso que o Andreasa, essa análise que o Andreasa fez. Na verdade, é que eu falei com o advogado do presidente Michel Temer, falei com o Gustavo Guedes, que é o advogado dele nesta ação no TSE, e o que ele diz? Qual é a estratégia? Essa do pedido de vista está na conta deles, que algum ministro vá pedir vista, porque se trata de um processo com mais de 50 mil páginas, 2.000 dessas páginas foram juntadas só na semana passada, que são documentos que o juiz Sérgio Moro mandou para serem anexados ao processo. Eles alegam que não tiveram nem tempo ainda de ter acesso ao relatório do ministro Herman Benjamin, então tentam sim que haja um pedido de vista. Caso não haja, caso vá a julgamento na semana que vem, qual vai ser a linha do advogado do Temer na sustentação oral dele? E essa é a novidade. Ele vai fazer uma defesa em 3 fases. A primeira dela vai ser alegar a nulidade da ação, dizendo que houve uma alteração na inicial. A inicial é justamente o pedido que dá origem ao processo. Esse pedido foi feito pelo PSDB e foi sofrendo aditamentos por parte do próprio PSDB e do próprio TSE depois. Então eles vão dizer que isso é uma nulidade, porque o que estava no pedido inicial foi totalmente desfigurado, nas palavras do advogado, e virou uma outra coisa. Se isso não colar, eles partem para a segunda fase da defesa, que é o quê? Dizer que houve uma instrução limitada do processo, que houve um cerceamento de defesa, portanto, que é esse super trunfo básico que todos os advogados usam, vai dizer que não se tem uma prova segura de ilícitos, principalmente porque, segundo o advogado, a maioria das provas vem de depoimentos de delatores e isso não seria suficiente para fazer prova, não foram feitas diligências posteriores para confirmar o que foi dito nesses depoimentos. Em não colando essa segunda etapa, eles partem para uma terceira, que aí sim, é isso que o Andreasa falou, que é a tentativa de separação das condutas, uma flexibilização da responsabilidade da chapa, dizer que o Temer não tinha responsabilidade direta sobre as finanças da chapa e que as principais irregularidades apontadas que levariam a uma cassação de mandato dizem respeito a decisões tomadas pelo PT, pelo comitê de campanha da Dilma, pelos tesoureiros da Dilma. Então, esta é a estratégia que se desenha para quando for feita a defesa da Dilma em sustentação oral no TSE.